Existem erros na vida que nos definem, erros que nos perseguem como sombras, que nos acordam no meio da noite com o coração acelerado e a respiração presa na garganta. Erros que destroem tudo o que levamos anos para construir em questão de minutos. Eu cometi um desses erros e agora, sentada aqui nesta casa que parece ecoar de vazio, preciso contar minha história. Não para me redimir, não para buscar perdão dos outros, mas porque preciso entender como cheguei até aqui. Como uma mulher de 35 anos, advogada bem-sucedida, mãe dedicada, esposa que jurou amar e respeitar, pôde destruir tudo com um momento de fraqueza. Meu nome é Letícia, e esta é a história de como traí o homem que me salvou. Para entender o que aconteceu, preciso voltar ao começo. Preciso falar sobre Gustavo, meu primeiro marido, e sobre os anos sombrios que precederam minha vida com Marcelo. Conheci Gustavo quando tinha apenas 22 anos. Eu era jovem, ingênua, acreditava que amor verdadeiro era aquela paixão avassaladora que você vê nos filmes. Gustavo era intenso, possessivo, e eu confundi controle com cuidado, ciúme com amor. Casei-me com ele aos 23, grávida de Lucas, achando que estava construindo uma família. Que tola eu fui! Os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram logo após o nascimento de Lucas. Gustavo começou a sair, mais tarde, a ter reuniões misteriosas, a receber ligações que o faziam trancar-se no quarto. Eu perguntava, ele gritava. Eu insistia, ele me chamava de louca, paranoica, histérica. Aprendi a calar minha boca e a aceitar as migalhas de atenção que ele me dava. Mas a verdade sempre vem à tona, não é? 3 anos depois do nosso casamento, a polícia bateu à nossa porta às 6 da manhã. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Lucas tinha acabado de completar 2 anos e estava dormindo no berço. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi os golpes fortes na porta. Meu coração disparou. E eu sabia, de alguma forma, eu sempre soube que aquele momento chegaria. Gustavo estava envolvido em uma rede de crimes financeiros. Lavagem de dinheiro, fraude, associação criminosa. As acusações pareciam não ter fim. Levaram-no algemado e eu fiquei ali, parada na porta, com meu filho chorando nos braços, assistindo minha vida desmoronar. Os meses seguintes foram um inferno. A mídia descobriu o caso, meu nome apareceu nos jornais, embora eu não soubesse de nada. Perdi amigos. Meus pais, sempre conservadores, viraram as costas para mim, dizendo que eu havia trazido vergonha para a família. Fiquei sozinha com um bebê, sem dinheiro, porque tudo que tínhamos foi confiscado pela justiça. Tive que recomeçar do zero. Voltei a morar em um apartamento minúsculo. Trabalhava durante o dia e estudava à noite para terminar minha faculdade de Direito. Lucas ficava com uma vizinha idosa que se apiedou de nós. Foram anos difíceis, anos em que muitas vezes pensei em desistir, mas eu não podia desistir. Tinha um filho que dependia de mim. Gustavo foi condenado a 8 anos de prisão. Pediu o divórcio imediatamente. Ele assinou os papéis sem resistência. E eu jurei para mim mesma que jamais deixaria que Lucas crescesse perto daquele homem. Meu filho merecia mais. Merecia uma vida digna, longe de criminosos e mentiras. E, então, 5 anos depois do meu inferno pessoal começar, eu conheci Marcelo. Marcelo entrou na minha vida como um raio de sol, atravessando nuvens carregadas. Conhecemo-nos em um evento corporativo. Eu tinha acabado de ser promovida em meu escritório de advocacia e fui convidada para um coquetel de networking. Estava nervosa, usando um vestido preto simples que havia comprado em promoção, tentando parecer confiante, quando por dentro me sentia uma fraude. Ele estava parado perto do bar, sozinho, observando a multidão com um meio sorriso nos lábios. Alto, cabelos começando a exibir fios prateados nas têmporas, olhos castanhos gentis. Nossos olhares se cruzaram, e ele sorriu. Um sorriso genuíno, sem segundas intenções. Você também acha esses eventos entediantes? Ele perguntou quando me aproximei para pegar uma taça de vinho. Eu ri, surpresa pela franqueza. Marcelo. Ele estendeu a mão. Letícia, conversamos por horas. Ele era empresário, dono de uma empresa de tecnologia,
que estava em expansão. Mas não falava apenas de trabalho. Falava de livros, de viagens que tinha feito, de seu amor por cozinhar nos fins de semana. Era engraçado, inteligente e, mais importante, era genuinamente interessado em me conhecer. Quando mencionei que tinha um filho, esperava ver aquele olhar que sempre via nos homens, aquele olhar que dizia bagagem demais. Mas Marcelo apenas sorriu e disse: crianças são incríveis. Qual a idade dele? Aquela noite mudou minha vida. Começamos a nos ver com frequência. Marcelo era paciente, compreensivo, não me pressionava. Quando finalmente apresentei Lucas a ele, 3 meses depois, meu filho tinha 7 anos e era extremamente desconfiado de homens, graças às memórias difusas que tinha do pai. Mas Marcelo conquistou meu filho, da mesma forma que me conquistou, sendo autêntico. Lembro-me do primeiro fim de semana que passamos juntos. Marcelo levou Lucas para jogar bola no parque, e eu os observei de longe, sentada em um banco. Ver meu filho rir, realmente rir, daquela forma livre e feliz me fez corar. Chorei de alívio, de gratidão, de esperança. Casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas com pessoas que realmente importavam. Lucas foi nosso pajem, com um sorriso enorme no rosto. Quando Marcelo fez seus votos, ele não olhou apenas para mim. Ele olhou para Lucas também e disse: prometo ser o melhor marido e o melhor pai que posso ser. Meu filho começou a chamá-lo de pai 6 meses depois do casamento. Os primeiros anos foram mágicos. Marcelo era tudo que Gustavo nunca foi: presente, carinhoso, confiável. Ele nunca levantou a voz comigo. Nunca me fez sentir pequena ou inadequada. Participava da vida de Lucas de forma ativa, comparecia a todas as reuniões escolares, ajudava com a lição de casa, ensinava meu filho sobre honestidade e respeito. Éramos uma família de verdade. Eu pensei que tinha deixado o passado para trás. Pensei que Gustavo era apenas uma lembrança distante, uma cicatriz que tinha sarando. Como eu estava enganada. Foi numa terça-feira comum que meu passado voltou para me assombrar. Eu estava no escritório, revisando um contrato, quando meu celular tocou, número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me fez pressionar o botão verde. Alô? Letícia? Meu sangue congelou. É aquela voz, aquela maldita voz que eu não ouvia há anos. Gustavo, sussurrei, sentindo meu estômago embrulhar. Saí da prisão há 2 semanas. Cumpri minha pena. Quero ver meu filho. As palavras dele eram simples, diretas, mas carregavam o peso de uma bomba prestes a explodir. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não podia ser. Não agora. Não quando finalmente tínhamos encontrado a paz. Gustavo começou a me ligar, diariamente. Mensagens no WhatsApp, e-mails. Ele insistia que tinha mudado, que tinha pago por seus crimes, que tinha o direito de conhecer o filho, que mal teve chance de criar. E tecnicamente, legalmente, ele tinha razão. Ele ainda era o pai biológico de Lucas. Eu não contei a Marcelo. Deus me perdoa, mas não contei. E eu tenho medo. Medo de como ele reagiria. Medo de que isso causasse problemas em nosso casamento. Medo de perder tudo de novo. Durante semanas, ignorei Gustavo, bloqueei seu número, deletei suas mensagens sem ler, mas ele era persistente. Apareceu no meu escritório uma tarde. A secretária me avisou que havia um homem querendo falar comigo, e quando saí para a recepção, Lou estava Gustavo tinha mudado. O homem que tinha sido levado algemado anos atrás era mais jovem, mais arrogante. O homem à minha frente tinha rugas profundas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos, uma aparência cansada, mas os olhos eram os mesmos, aqueles olhos que um dia me seduziram e depois me aterrorizaram. Precisamos conversar, ele disse, ignorando completamente o fato de que estávamos em um lugar público. Não temos nada para conversar, respondi, mantendo minha voz firme apesar do terror que sentia. É sobre Lucas. Eu sou pai dele, Letícia. Você não pode me impedir de vê-lo. Você perdeu o direito de chamá-lo de filho quando escolheu uma vida de crimes. Eu paguei pelos meus erros, cumpri minha pena. Mudei tudo o que quero
é uma chance de conhecer meu filho. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha ouvido antes. E por um momento, apenas um momento, eu senti pena dele. Mas então me lembrei de todas as noites que Lucas chorou, perguntando por que o papai tinha ido embora. De todos os anos que lutei sozinha para dar-lhe uma vida digna. Vou pensar, disse finalmente, só para fazê-lo ir embora. Mas aquela conversa plantou uma semente de dúvida em minha mente. Lucas estava crescendo, tinha 12 anos agora, e em breve seria um adolescente. E se um dia ele quisesse conhecer o pai biológico? E se ele me culpasse por tê-lo afastado? E se Gustavo realmente tinha mudado? Comecei a considerar permitir um encontro, apenas um, supervisionado, breve, só para que Lucas pudesse ter suas próprias conclusões sobre o pai. Foi o maior erro da minha vida. Marquei o encontro, sem contar a Marcelo. Eu sei o quão errado isso foi, mas na minha cabeça distorcida pela culpa e pela confusão, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava protegendo minha família de um conflito desnecessário. Encontrei Gustavo numa tarde, na saída do colégio de Lucas. Meu filho não sabia quem ele era. Para Lucas, aquele era apenas um homem que sua mãe tinha que conversar brevemente. Lucas, este é um velho amigo, menti, sentindo meu estômago revirar com as palavras. Gustavo ajorrucei para ficar na altura de Lucas e estendeu a mão. Oi, campeão. Prazer em conhecê-lo. Meu filho apertou a mão dele timidamente. Eles conversaram por 5 minutos, nada demais, apenas amenidades, sobre escola e esportes. Mas vi os olhos de Gustavo se encherem de lágrimas quando Lucas mencionou que adorava jogar futebol com o pai dele. Seu pai deve ser um cara legal, Gustavo disse, e havia dor genuína em sua voz. Quando nos afastamos, Lucas perguntou: Mãe, quem era aquele homem de verdade? Apenas alguém do meu passado, querido. Não se preocupe. Mas Lucas era esperto, ele sempre foi, e eu deveria saber que mentiras, mesmo bem intencionadas, sempre vêm à tona. Gustavo começou a me procurar com mais frequência depois daquele encontro. Eu me ligava, mandava mensagens, aparecia em lugares que ele sabia que eu frequentava. Não era stalking exatamente, mas era persistente, de uma forma que me deixava desconfortável. Só quero fazer parte da vida dele. Ele repetia, não precisa ser como pai, pode ser como um tio, um amigo, da família, qualquer coisa. E então, ele começou a aparecer em nossa casa. A primeira vez foi um acidente, ele disse. Estava passando pelo bairro e decidiu tocar a campainha. Marcelo estava viajando a trabalho, Lucas estava na escola, eu estava sozinha. Deveria ter batido a porta na cara dele. Deveria ter chamado a polícia, mas não fiz nada disso. Deixei-o entrar. Conversamos por 1 hora. Gustavo falou sobre os anos na prisão, sobre como tinha encontrado terapia lá, como tinha trabalhado em si mesmo, falou sobre seus arrependimentos, sobre todas as noites que passou acordado, pensando no filho que tinha perdido. E eu, Deus me perdoe, acreditei nele. A segunda visita foi uma semana depois. Depois, a terceira, sempre quando Marcelo não estava em casa, eu continuava sem contar ao meu marido. A cada dia que passava, a mentira crescia, se tornava mais impossível de desfazer. E então, veio a quarta visita. Era uma quinta-feira, à tarde. Marcelo tinha saído para uma reunião importante e só voltaria à noite. Lucas estava em um acampamento escolar que duraria 3 dias. Eu estava sozinha em casa quando a campainha tocou. Gustavo, vim me despedir, ele disse quando abri a porta. Vou me mudar para outra cidade. Consegui um emprego lá, acho que é melhor para todos nós, se eu mantiver distância. Algo no meu peito apertou. Alívio, tristeza, não sei. Deixei-o entrar. Ofereci café. Sentamo-nos na sala. E ele começou a falar sobre seus planos, sobre como estava grato pela chance que dei a ele de ver Lucas, mesmo que de longe. Você se tornou uma mulher incrível, Letícia, ele disse de repente. Eu estraguei tudo com você. Foi o maior erro da minha vida. Gustavo, não. Eu sei. Eu sei. Você tem uma vida agora. Um marido que te ama.
que ama nosso filho. Eu só queria que você soubesse que sinto muito, por tudo. Havia lágrimas em seus olhos, lágrimas reais. E algo em mim, alguma parte quebrada e estúpida, sentiu pena dele. Sentiu compaixão por aquele homem que tinha perdido tudo. Quando ele se levantou para ir embora, nos abraçamos. Era para ser um abraço de despedida, de encerramento, mas então algo mudou. Não sei quem iniciou, se fui eu ou ele, mas de repente estávamos nos beijando. Meu cérebro gritava para eu parar. Gritava que isso estava errado, que eu amava Marcelo, que estava jogando tudo fora, mas meu corpo não escutava. Era como se todos os anos de tensão, de culpa, de confusão tivessem explodido em um momento de loucura absoluta. Aconteceu no sofá da sala. Não foi longo, não foi apaixonado. Foi rápido, mecânico, quase clínico. E quando terminou, a realidade me atingiu como um trem em alta velocidade. O que eu tinha feito? Gustavo se vestiu em silêncio. Antes do ser, ele me olhou e disse: "Obrigado por tudo, Letícia. Espero que você seja feliz." E então, ele foi embora, deixando-me sozinha com o peso esmagador do que tinha acabado de acontecer. Sentei-me no chão da sala e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo meu casamento, pelo meu filho, por Marcelo que não merecia aquilo. Chorei por mim mesma, pela idiota que tinha destruído tudo o que tinha de bom na vida. Limpei a casa obsessivamente. Tomei 3 banhos, lavei as roupas, perfumei os ambientes, como se pudesse apagar o que tinha acontecido com sabão e água sanitária. Quando Marcelo chegou em casa naquela noite, beijou-me na testa e perguntou como tinha sido meu dia. Normal, menti. Só trabalhei em casa, nada demais. Aquela foi a primeira de muitas mentiras que ainda viria a contar. Eu pensei que poderia guardar aquele segredo para sempre. Pensei que poderia enterrar aquele momento de loucura e seguir em frente. Ser uma esposa melhor. Compensar meu erro, sendo perfeita em todos os outros aspectos. Mas segredos têm vida própria. Eles crescem, se espalham como veneno, infectam tudo ao seu redor. Marcelo começou a agir de forma estranha algumas semanas depois. Nada muito óbvio, apenas pequenas mudanças. Ele demorava mais tempo para responder. Quando eu falava, me observava com um olhar que eu não conseguia decifrar. Às vezes eu pegava me encarando com uma expressão de dor nos olhos, mas quando eu perguntava o que estava errado, ele apenas balançava a cabeça e dizia nada. Eu deveria ter suspeitado, deveria ter percebido que algo estava acontecendo. Foi numa noite de sábado que tudo desmoronou. Lucas estava dormindo. Marcelo e eu estávamos na sala assistindo a um filme, ou melhor, fingindo assistir, porque havia uma tensão no ar que cortava como vidro. De repente, Marcelo pausou o filme e se virou para mim. "Letícia, preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você seja honesta comigo." Meu coração disparou. Claro. "O que é?" "Gustavo esteve aqui em casa?" Senti o mundo girar. "E eu, como você, responda a pergunta." Sua voz era calma, mas havia uma frieza nela que me aterrorizou. "Ele veio algumas vezes", admiti, minha voz saindo como um sussurro. "Mas foi só para conversar sobre Lucas, nada mais." Marcelo pegou um controle remoto da mesa de centro. Não o controle da TV. Outro, que eu nunca tinha visto. "Instalei câmeras de segurança há algumas semanas", ele disse, e cada palavra era como um soco no meu estômago. Eu estava desconfiado. Tinha visto um carro estranho parado em frente à nossa casa várias vezes. Pensei que fossem ladrões fazendo vigilância. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. "Marcelo, a primeira visita dele, não vi nada demais. Vocês conversaram, tomaram café. Segunda visita, a mesma coisa. Terceira, também. Pensei que talvez eu estivesse sendo paranoico. Mas então veio a quarta visita." Ele apertou um botão no controle e a TV ganhou vida. Era a gravação da nossa sala. Eu podia me ver sentada no sofá com Gustavo. Via o beijo, via tudo. "Desligue isso", implorei, minha voz quebrada. "Por favor, desligue." Marcelo desligou e se virou para mim. Havia lágrimas correndo pelo rosto dele também, mas sua expressão era de pedra. "Porco", foi tudo que ele conseguiu dizer. "Por quê?"
Letícia. Eu não sei. Chorei. Eu não sei. Eu não sei. Foi um erro, foi um momento de loucura. Eu amo você, Marcelo. Eu amo tanto você. Você trouxe aquele homem para dentro da nossa casa. O homem que abandonou você e Lucas, o criminoso. E você. Você. Ele não conseguiu terminar a frase. Levantou-se do sofá e foi até a porta. Para onde você está indo? Perguntei, desesperada. Não sei, mas não posso ficar aqui esta noite. Não consigo nem olhar para você. Marcelo, por favor. Mas a porta já tinha se fechado. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Sentei-me no chão da sala, no mesmo lugar onde tinha traído meu marido, e chorei até o sol nascer. Marcelo não voltou para casa por 3 dias. Ele ficou em um hotel, me ignorou completamente. Meus telefonemas iam direto para o correio de voz. Minhas mensagens ficavam sem resposta. Quando ele finalmente voltou, foi apenas para fazer as malas. Quero o divórcio, ele disse, sem nem sequer olhar para mim. Não, supliquei. Por favor, não. Podemos resolver isso. Foi um erro, Marcelo. Um erro terrível, que nunca mais acontecerá. Você me traiu na nossa casa. Não, nosso sofá. Com seu ex-marido criminoso. Como diabos você acha que podemos resolver isso? Marcelo, eu te amo. Isso não significou nada. Não significou nada. Ele finalmente me olhou e havia uma raiva em seus olhos que me assustou. Se não significou nada, então por que você fez? Por que você arriscou nossa família, nosso casamento, tudo que construímos juntos por algo que não significou nada? Eu não tinha resposta, porque a verdade era que eu mesma não entendia por que tinha feito aquilo. E Lucas, perguntei, desesperada. Ele precisa de você. Você é o pai dele. Lucas. Marcelo passou a mão pelo rosto, e pela primeira vez, vi sua armadura rachar. Vou entrar com um processo de adoção. Vou adotá-lo oficialmente, para que legalmente ele seja meu filho. E vou lutar pela guarda. Você não pode fazer isso. Posso? E vou. Você trouxe aquele homem para perto do nosso filho, sem me contar. Você colocou Lucas em risco. Provou que não tem julgamento quando se trata dele. Eu nunca colocaria Lucas em perigo. Mas colocou e agora vai pagar as consequências. Quando Marcelo contou a Lucas sobre o divórcio, meu filho ficou devastado. E quando eventualmente descobriu o motivo, ele me olhou com uma expressão que vou carregar pelo resto da vida. Não era raiva, era decepção profunda, pura, devastadora. Como você pôde? Ele perguntou, lágrimas correndo pelo rosto. Marcelo é meu pai. Ele é a única pessoa que sempre esteve lá para mim. E você fez isso com ele? Lucas, baby, não me chame assim. Não me chame de nada. Ele se virou e foi para o quarto botando a porto. Meu filho não falou comigo por semanas. Quando Marcelo ofereceu a ele a escolha de com quem queria morar durante o processo de divórcio, Lucas escolheu o pai, sem hesitar. Perdi meu marido, perdi meu filho, perdi a mim mesma. Os meses seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Mais sombrios até que os anos após a prisão de Gustavo, porque desta vez eu não tinha ninguém para culpar além de mim mesma. Fui à terapia sozinha, inicialmente, tentando entender os demônios que me levaram a sabotar minha própria felicidade. Minha terapeuta, doutora Márcia, uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos gentis e voz firme, me fez perguntas que eu não queria responder. Por que você acha que permitiu que Gustavo entrasse novamente em sua vida? Eu senti pena dele. Ele parecia genuinamente arrependido. Pena? Aquela palavra me atingiu como um raio. Culpa. Você se sente culpada por ter seguido em frente. Doutora Márcia continuou, por ter encontrado felicidade quando Gustavo estava preso. Há uma parte de você que acha que não merecia Marcelo, que não merecia a vida boa que construiu. Chorei tanto naquela sessão que pensei que nunca mais conseguiria parar. Mas a terapia estava me ajudando a entender que tinha questões não resolvidas com meu passado, que tinha carregado culpa e vergonha por anos,
e que de alguma forma distorcida, sabotar meu casamento tinha sido uma forma de autopunição. Não me fazia menos culpada pelo que tinha feito, mas pelo menos me ajudava a entender o porquê. Depois de 2 meses de terapia individual, sugeri a Marcelo que fizéssemos terapia de casal. Não há casal para salvar, foi sua resposta fria. Por Lucas, implorei. Não por mim, não pelo nosso casamento, mas por ele. Ele está sofrendo, Marcelo. Ele precisa ver que pelo menos tentamos. Foi isso que finalmente o convenceu. O amor de Marcelo por Lucas sempre foi maior que sua raiva por mim. As sessões de terapia de casal foram brutais. Marcelo finalmente colocou para fora toda a sua dor, toda a sua raiva, toda a sua sensação de traição. E eu tive que sentar ali e ouvir, sabendo que cada palavra era merecida. Eu te dei tudo, ele disse numa sessão particularmente difícil. Meu amor, minha confiança, minha família. Assumi Lucas como meu filho, sem pensar 2 vezes. E você jogou tudo isso fora, por quê? Para quê? Por um momento de sexo sem sentido com um criminoso? Eu não sei explicar, respondi, lágrimas correndo pelo meu rosto. Eu estava confusa. Estava carregando tanta culpa sobre meu passado. Quando Gustavo voltou, foi como se todos os meus demônios tivessem ressurgido. Eu achei que se eu desse a ele aquele fechamento, se eu permitisse que ele visse Lucas uma última vez, eu finalmente poderia fechar aquele capítulo da minha vida. E o sexo? Isso também fazia parte do fechamento? A voz de Marcelo cortou o ar da sala de terapia como uma lâmina fria. Ele não gritava, nunca gritava, mas cada sílaba carregava o peso de meses de noites insônias, de olhares perdidos no teto, de perguntas que ele fazia a si mesmo no escuro. Eu abaixei a cabeça. Minhas mãos tremiam no colo. Doutora Márcia permanecia em silêncio, apenas observando, deixando que o silêncio fizesse o trabalho que as palavras não conseguiam. Não, respondi finalmente, a voz rouca. O sexo não era parte de nada. Foi um acidente. Um momento em que eu me odiei tanto que quis me punir. E puni Lucas. Puni todos nós. Marcelo riu, um riso seco, sem humor. Você se puniu transando com ele? É isso que você está me dizendo? Que foi um ato de masoquismo emocional? Não foi assim. Eu não planejei. E mas quando ele me abraçou, algo quebrou dentro de mim. Eu me senti pequena de novo, como a Letícia de 20 e poucos anos, que acreditava que merecia ser maltratada. E por um segundo eu deixei aquele homem, menos aquele fantasma, menos me tocar. E eu odiei cada segundo. Depois, odiei mais ainda, por ter permitido. Marcelo se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos, o rosto entre as mãos. Você sabe, o que mais dói, Elmer, não é nem o sexo, é que você mentiu durante semanas. Você olhou nos meus olhos, beijou minha boca, dormiu na minha cama e carregava aquele segredo. Você me fez de idiota, e eu te amava tanto que nem percebi. E eu chorei como uma criança, e you say, e não há desculpa, não há justificativa, só arrependimento. Só o desejo de voltar no tempo e bater aquela porta na cara dele. Doutora Márcia interveio pela primeira vez. Letícia, arrependimento é o primeiro passo, mas o perdão de si mesma e dos outros é um caminho, não uma linha reta. Marcelo, você está disposto a caminhar, nem que seja só por Lucas? Ele ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Por Lucas, sim. Por ela, me ou ainda não sei. Os meses seguintes foram de um silêncio ensurdecedor. Marcelo voltou para casa, não para o nosso quarto, mas para o escritório. Dormia no sofá-cama, acordava cedo, fazia café, levava Lucas para a escola, falava comigo apenas o necessário. A roupa dele está passada, a reunião de pais é quinta, o remédio da alergia acabou. E eu aceitava, cozinhava suas refeições favoritas, dobrava suas camisas do jeito que ele gostava. Ia às sessões de terapia, escrevia cartas que nunca entregava, cartas onde pedia perdão, onde explicava, onde prometia ser melhor. Lucas voltava, aos poucos. Primeiro, conversas curtas. Depois,
pedidos de ajuda com a lição. Um dia, ele me abraçou, rápido, sem olhar nos olhos, e disse: "Eu sinto sua falta, mãe, mas ainda estou bravo." Eu o abracei de volta, segurando o choro. "Eu também sinto sua falta, filho. E você tem todo o direito de estar bravo. Eu mereço." Marcelo observava tudo de longe. Não interferia, não, mas também não impedia. Foi numa noite de sexta-feira, 3 meses após a revelação, que algo mudou. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, frango assado com batatas, o prato favorito de Marcelo. Lucas estava no quarto, fazendo um trabalho de ciências. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do forno. Marcelo entrou. Estava de terno. Tinha vindo direto do trabalho. Parou na porta me avisou. "Você ainda faz isso?" ele disse, a voz baixa. "Fazer o quê?" "Assoviar enquanto corta as batatas." "Você assovia a garota de Ipanema desde o primeiro jantar que cozinhou para mim." E eu não tinha percebido. Habit. Ele se aproximou, devagar, pegou uma batata crua da tigela, cortou-a ao meio com precisão. "Eu ensinei você a cortar assim, para cozinhar por igual." Eu lembro, Solange, apenas o som do óleo chiando na panela. "Eu vi a carta," ele disse de repente. Meu coração parou. "Qual carta?" "A que você deixou na minha gaveta. A Dini Mercy." "Aquela em que você diz que entende se eu nunca mais quiser tocar em você. Que entende se eu quiser outra pessoa, que só quer que eu seja feliz." Eu não conseguia respirar. "Eu li," ele continuou. "Little Trust Verses. E, sabe, o que pensei? O qual? Que você é uma idiota." Eu pisquei, confusa. "Você acha que eu quero outra pessoa?" Ele se virou para mim, os olhos brilhando. "Você acha que eu consigo imaginar minha vida sem você assoviando garota de Ipanema na cozinha? Sem você deixando o creme dental aberto? Sem você roubando meu moletom no inverno?" "Marcelo, eu te odeio, Letícia. Odeio o que você fez. Odeio que você tenha me feito duvidar de tudo. Mas eu te amo mais. E isso me deixa louco." Ele deu um passo à frente. Outro, até que estávamos a centímetros um do outro. "Eu não sei se consigo perdoar," ele sussurrou, "mas eu sei que não consigo viver sem tentar." E então, ele me beijou. Não foi um beijo de paixão, foi um beijo de dor. Disse derivativa a de amor. Suas mãos seguraram meu rosto com força, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Eu chorei contra sua boca. Ele chorou contra a minha. Quando nos afastamos, estávamos os dois destruídos. "Devagar," ele disse. "Muito devagar terapia. Transparência total. Sem. E se eu não aguentar, a gente para. Mas eu quero tentar, por Lucas, por nós." Eu assenti, incapaz de falar. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, dolorosa, mas real. Terapia de casal, 2 vezes por semana. Falávamos de tudo, do medo, da raiva, do desejo. Aprendemos a linguagem um do outro novamente. Terapia individual. Eu continuei com doutora Márcia. Marcelo começou com um terapeuta homem, doutor Renato, especializado em traição e masculinidade. Regras, celulares desbloqueados, senhas compartilhadas. Localização ativada. Nada de visita sozinho. A ex-parceiros nunca mais. Envolvimento com Lucas. Terapia familiar. Conversas abertas. Explicações na medida do possível. Para uma criança de 13 anos. Mamãe errou feio. Papai ficou muito magoado, mas a gente está consertando. E você nunca foi o motivo. Lucas começou a sorrir de novo. Primeiro, tímido, depois, genuíno. Um dia, ele entrou na cozinha e disse: "Posso ajudar a fazer o jantar? Quero aprender a fazer lasanha como o pai." Marcelo, que estava ao meu lado, sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em meses. "Claro, filho, vamos começar do zero." 6 meses após a reconciliação, eu descobri que estava grávida. Não foi planejado. Usávamos métodos contraceptivos. Mas o universo, às vezes, tem seus próprios planos. Eu
Estava apavorada. Marcelo e eu mal tínhamos voltado a dormir na mesma cama. O sexo ainda era raro, carregado de emoção, nunca leve. Como eu diria a ele que estava carregando uma criança menos nossa, criança menos no meio de toda aquela fragilidade, marquei uma consulta. Confirmei. 8 semanas. Passei dias em pânico. Escrevi bilhetes, apaguei, reescrevi. No final, optei pela simplicidade. Preparei o jantar, lasanha, claro. Coloquei uma caixinha no prato de Marcelo. Dentro, um teste de gravidez positivo e um bilhete. Eu sei que ainda estamos consertando. Eu sei que você tem todo o direito de duvidar. Mas esse bebê é nosso e eu quero criá-lo com você. Sei, Volca, se você ainda quiser. Quando ele abriu a caixinha, seus olhos se arregalaram. Ele olhou para mim, olhou para o teste, olhou para minha barriga, ainda plana. Volca. Sim. Ele se levantou, caminhou até mim, ajoelhou-se, colocou a mão na minha barriga. Um bebê, ele sussurrou, a voz embargada. Nosso bebê. Você não está bravo? Ele riu. Riu de verdade. Pela primeira vez, em quase um ano, eu estou apavorado, mas bravo, no, EUT, feliz. Feliz para caralho. Naquela noite, fizemos amor, não sexo. Amor, lento, com lágrimas, com promessas sussurradas, com medo e esperança misturados. Sofia nasceu numa manhã de primavera, aos gritos, com 3,2 quilogramas e um tufo de cabelo castanho como o do pai. Marcelo cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas. Lucas, agora com 14 anos, segurou a irmã nos braços e chorou menos. Chorou de alegria, de alívio, de orgulho por ser irmão mais velho. Olha, mãe, ele disse, a voz rouca. Ela tem o seu nariz. Eu sorri, exausta, mas em paz. E os olhos do pai. Marcelo sente-se ao meu lado, na cama do hospital. Pegou minha mão, beijou meus dedos. Você me deu uma família de novo. Ele murmurou. Mesmo depois de tudo, você me deu uma segunda chance. Respondi. Mesmo quando eu não merecia. Os anos seguintes foram de expansão. Não só da casa, mas do coração. Ano 1. Adotamos um cachorro, um vira-lata dourado, que Lucas batizou de Justiça. Ele dormia na cama de Sofia e latia para qualquer barulho estranho. Ano 2. Marcelo vendeu 30% da empresa. Reduziu a carga horária. Passava terças e quintas em casa. Chamávamos de Dia do Papai. Ano 3. Lucas entrou no ensino médio. Tirou nota máxima em redação com um texto chamado Minha Família Imperfeita. Ganhou um prêmio. Leu o texto na formatura. Eu chorei. Marcelo chorou. Sofia, com 2 anos, aplaudiu. Ano 4, eu abri meu próprio escritório de advocacia familiar, especializado em divórcio colaborativo e mediação. Ajudei casais a se separarem com dignidade e outros a se reconciliarem. Meu lema: às vezes o amor precisa quebrar para se reconstruir mais forte. Ano 5, Sofia começou a falar. Sua primeira frase completa: Papai, cadê a mamãe? Marcelo gravou, assiste até hoje. 5 anos após o nascimento de Sofia, Gustavo reapareceu. Não como ameaça, não como amante, como um homem quebrado, pedindo apenas uma coisa: ver Lucas uma vez, só uma. Eu contei a Marcelo, mostrei a mensagem, ele leu, pensou. Consultamos doutora Márcia, agora amiga da família. Vocês decidem juntos, ela disse, mas com regras, com limit, e com Lucas no centro da decisão. Conversamos com Lucas, agora com 19 anos, alto, barbado, estudante de engenharia. Eu quero ver ele disse, não como pai, como uma página do meu passado. Quero fechar isso. Marcamos o encontro num café neutro. Marcelo foi, eu fui. Lucas foi. Gustavo estava mais velho, cabelos brancos. Olhos trabalha como motorista de aplicativo. Vive numa kitnet, no BB. Não usa
Drogas. Véa, eu não vim pedir nada, ele disse a Lucas. Só vim dizer que sinto muito por ter sido um pai ausente, por ter machucado sua mãe, por ter feito você crescer sem um pai biológico presente. Você teve o melhor pai que eu jamais poderia ser. E eu agradeço a ele por isso. Lucas ouviu. Não, apenas assentiu. Eu perdoo você, ele disse finalmente. Não por você, por mim, pra seguir em frente. Eles apertaram as mãos. Fim. Nunca mais vimos Gustavo, no 10º aniversário do nosso casamento, menos contando do dia em que quase perdemos tudo. Renovamos os votos. Não numa igreja, num parque, com Lucas como padrinho, Sofia como daminha, Justiça como portador das alianças com uma almofadinha amarrada nas costas. Marcelo escreveu seus votos do zero. Letícia, eu te prometi amor em 2015. Em 2020, você quebrou essa promessa. Em 2021, eu quase desisti. Mas em 2022 você me deu Sofia. Em 2023, você me deu confiança de novo. Em 2024, você me deu paz. Hoje em 2025, eu te prometo. Não o amor perfeito, mas o amor real. O que o perdoa. O que o cresce. E o te amo. Com todas as cicatrizes. Com todas as vitórias. Parça, eu chorei tanto que borrei a maquiagem. Lucas tirou fotos. Sofia jogou pétalas. Justiça latiu. Hoje nossa casa tem 4 quartos, 3 banheiros, um quintal com piscina inflável no verão e uma árvore de Natal que Lucas monta todo ano com luzes brancas. Eu tenho 45 anos, advogada respeitada, MID2, esposa de um homem que me perdoou o imperdoável. Marcelo tem 50, CU em tempo parcial, pai em tempo integral, ainda corta batatas perfeitamente. Lucas tem 24, formado, noivo de uma bióloga chamada Marina, planeja casar no mesmo parque. Sofia tem 9, toca violino, quer ser astronauta, dorme com um ursinho que Marcelo costurou à mão quando ela tinha 3 anos. Nós não somos perfeitos. Temos noites em que discutimos, temos dias em que o passado sussurra, temos cicatrizes que nunca vão sumir, mas temos amor. Amor que sobreviveu à traição. Amor que cresceu na dor. Amor que se ampliou de 3 para 4, de 4 para 5 com Justiça, de 5 para 6 com Marina na família. E quando Sofia me pergunta, com seus olhos castanhos iguais aos do pai, mamãe, por que você e o papai brigaram tanto quando eu era bebê? Eu respondo, porque a gente se amava muito. E às vezes quando a gente ama muito, a gente erra feio, mas também conserta feio. E no final, o amor vence. Ela sorry. Então o amor é tipo um super-herói? Eu rio. É. Mas com cape. E com terapia. A casa que um dia ecoou de vazio, hoje transborda de vida. Há fotos nas paredes. Lucas bebê com Marcelo no colo. Eu grávida de Sofia, com a mão na barriga. O casamento renovado, com pétalas no chão. Lucas, sei, formando, com Marcelo aplaudindo. Sofia tocando violino no recital, com Justiça dormindo no palco. Há marcas nas portas, onde medimos a altura das crianças. Há um quadro na sala. Família não é perfeita, é persistente. E a nós, Letícia, Marcelo, Lucas, Sofia, 4 corações que se quebraram, 4 almas que se reconstruíram, uma família que renasceu das cinzas. Porque o amor, quando verdadeiro, não morre. Ele se transforma.